Gente, nesse vídeo vou falar um pouco de marxismo cultural, feminismo, bolsonarismo e de santuário celestial. Então, fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vamos falar sobre diversos temas. Peguei algumas perguntas que foram feitas para mim lá no Instagram e vou agora compartilhar minha opinião, ok? E se você quer fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão de vídeo, então me siga lá no Instagram, @cicilio7, beleza? Nós estamos aí preparando uma novidade, estamos construindo o site minutoprofético.com.br. Lá será nosso ponto de encontro para você encontrar os vídeos, e lá também você vai encontrar alguns artigos que eu vou postar de diversos autores e também alguns artigos de minha autoria, né? Vou tentar aí me aventurar na escrita, tá ok? Então aguarde a novidade aí do site minutoprofético.com.br. Lá você vai também encontrar os nossos podcasts. Falando em podcast, eu já gravei 13 episódios, estão disponíveis em várias plataformas aí de podcast, Spotify, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast, você pode ter acesso a elas. Mas também eu vou começar a postar aqui, tá certo? Para que muitos ouvintes, muitas pessoas que nos assistem aqui no canal, não conseguem acessar essas plataformas aí, tá certo? Mas você vai ter acesso aqui no canal, vou colocar. E também vou começar a postar algumas pregações que tenho feito ali no distrito onde eu trabalho, na cidade de Caieiras, tá certo? Então aguarde aí que teremos vários vídeos. Mas vamos lá para o assunto desse vídeo. O que falar sobre marxismo cultural? Isso tem se espalhado aí na Igreja Adventista, esse assunto está muito polêmico, né? Falando nisso, eu sugiro que você assista uma maratona que o NASP está produzindo, uma maratona chamada Maratona Espiritual, que está abordando esses temas, né? O que falar do marxismo cultural? Primeiro que eu acredito que Marx, né? Marx ele não acreditava, não seria um marxista no sentido contemporâneo da palavra, né? Marx ele tinha as ideias de fazer uma revolução armada, né? Tinha um outro contexto. Quem de alguma forma popularizou as ideias de Marx e deu uma reformulada ali foi Antônio Gramsci, né? É um filósofo que ele, através da sua escrita, começou a propagar as ideias de Marx e entenderam que não teria como o proletariado, né, a classe menor, oprimida, fazer uma revolução armada. Então, pensaram o seguinte: nós vamos fazer uma revolução agora através do pensamento e da educação. Alguns dizem que esse tipo de plano, né, para dominar o mundo, tal, isso é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel, né? Pois bem, o que eu acredito sobre isso? Eu acredito realmente que existe uma ala que, de alguma forma, quer ter a hegemonia do poder, do pensamento. Isso é claro, né? Quando você olha a história, você consegue ver fatos assim, de grandes pessoas com grande responsabilidade ou influência tentando imprimir as suas ideias, né? Então, assim, o marxismo cultural, por muitos talvez não acreditem nisso, né? Que é apenas uma crença em Illuminatis, teoria da conspiração, mas eu creio que existe algumas bases para acreditar que existe pessoas que querem de alguma forma imprimir as suas ideias, né? Um tipo de um proselitismo, né? Para poder difundir as suas ideias. E essas ideias a gente encontra claramente no pessoal que é mais à esquerda do poder, tá certo? Então, assim, acreditar que eles sentaram, se organizaram, não, nós vamos fazer isso, vamos traçar metas para alcançar isso, tal, parece um pouco até romantizar a história, né? Parece um pouquinho de ficção, mas eu creio que existe um pensamento de domínio, um pensamento de conquista através da cultura, através dos costumes, e isso é claro, tá, gente? Isso aí a gente não pode esconder por baixo do tapete, existe realmente isso. Agora, quando nós vamos para o bolsonarismo, é uma reação a esse tipo de pensamento, de ideologia. Como eu li um tempo atrás, é como se fosse
é um pêndulo, né? É um pêndulo que vai para um lado da esquerda, e aí vem a direita e rebate e vai para outro lado, né? E nós vivemos nessa tensão, né, dos extremos. O bolsonarismo, posso dizer assim, que está em fase de construção, pode também, claramente, posso dizer assim, que são ideias, né, contra as ideologias de esquerda, que também querem o domínio, né? E agora eles pegam uma roupagem cristã, enquanto as ideologias de esquerda se ocupam com minorias, com certas apoio a minorias e pensamentos tal, que não tem nada a ver com religião. Agora a direita também está se apropriando da tradição judaica cristã, e está de alguma forma querendo também impor uma ideologia sobre a nação. Então, da mesma forma, eu acho que o marxismo cultural, que muito se prega aí, está tentando imprimir uma ideologia sobre o povo. O bolsonarismo, né, que a gente não tem nada concreto na história, mas a gente vê um grupo, né, político usando ideologias cristãs para poder imprimir a sua identidade no povo. E isso é triste, né, porque existem muitas igrejas que assumiram isso, né? Veja, o que dizer? Espera, eu vou tentar medir as palavras aqui, né? Vamos lá. É complicado, viu, para você. Não é que eu quero ser politicamente correto, mas eu não quero ofender e nem criar confusão aqui. Mas entenda o seguinte: algum dia alguém perguntou assim, mas pastor, não é bom ter alguém cristão no poder? Ok, é muito bom, porque tendo um cristão no poder, né, da política, ele vai tentar imprimir uma justiça, né, uma justiça mais coerente com a escritura, né? Só que o que está acontecendo agora não é alguém cristão no poder, né? Porque hoje, em geral, as pessoas acham que ir na igreja, convocar um jejum, falar de Deus, é uma pessoa cristã. E não é isso, gente, né? Isso é uma religiosidade, tá certo? Então o que eu estou falando? Que o Bolsonaro não é cristão? Gente, biblicamente, não, né? Um cristão não fala palavrão, né? E tantas outras coisas que eu poderia dizer aqui, né? Mas você está falando mal do Bolsonaro? Não é que eu estou falando mal do Bolsonaro. Eu acredito que não é através do poder que vai se instaurar o reino de Deus nessa terra. E existem muito cristão dando credibilidade a essa história de que um político cristão vai instituir a paz aqui, né? E que vale tudo contra o comunismo. Então veja, enquanto o comunismo, né, o socialismo, ele implanta uma ideia de um bem comum sobre todos, isso é inviável e não é aplicável nesse mundo. Porque quando você vai distribuindo o comum, né, na comunidade, inevitavelmente vai se criando castas superiores, ok? Porque sempre vai ter um no poder para poder nivelar os abaixos. E isso nós chamamos na história de ditadores, ok? Então nem comunismo não dá certo. É impraticável numa sociedade onde o problema não está nas organizações, nas estruturas. O problema está no coração humano pecador, ok? Do outro lado, é aquilo que eu estava falando. Não é através da força, né? Não é através da espada, de leis, que nós vamos trazer o reino de Deus para esta terra. E também na questão do capitalismo, né? O capitalismo é bom? Em certo ponto é bom, só que em todos os lugares que o capitalismo ele é imposto, surgem diferenças tremendas, diferenças sociais. Pessoas ricas, super ricas, e pessoas pobres, super pobres. Entende? Então veja que o problema não está nas organizações, no tipo de ideologia. O problema está no coração humano. Enquanto o coração humano for pecador, se tivermos uma natureza pecaminosa, não são as ideias, né? Então nem comunismo e nem capitalismo. Nós temos que ser de centro. Isentões, é isso que você está falando? Não. Porque quem é equilibrado, ele é cristão. Entendeu? É cristão.
Porque tanto coisas boas do socialismo nós temos no cristianismo e tantas coisas boas no capitalismo nós temos no cristianismo. Então veja, o cristianismo ele é o filtro para essas ideologias. Então, querido, pare de defender político B, político C, político A, tá certo? Seja cristão, tenha uma cosmovisão bíblica, para de ficar idolatrando o político, não caia nessa, tá certo? Agora que você tem que falar sobre o feminismo, algo aí que fervilhou nas redes sociais, é a mesma coisa, né? Trabalhar com essas nomenclaturas é até perigosa, né? Feminismo, gente, até que começou com um grupo cristão, né, tentando trazer direito às mulheres. E veja, eu acredito na igualdade, mas não acredito no igualitarismo. Ou seja, homens e mulheres são iguais perante Deus, perante a sociedade, porém cada um tem funções diferentes, tá certo? Cada um foi colocado por Deus para exercer um certo tipo de autoridade e função. E agora tem coisas que naturalmente a mulher não é boa para fazer isso. Não está na sua biologia, né? Não está no seu psicológico desenvolver esse trabalho. E tem trabalhos e certas atividades que o homem também não foi feito para fazer, né? Então veja, ter os direitos iguais, eu concordo. Mas colocar todos no mesmo pedestal, posso dizer assim, não no sentido de um é melhor que o outro, eu não acredito. Eu acredito que cada um tem uma função. E isso já é bem estipulado na Bíblia, tá certo? Então sou contra o machismo, sou contra o feminismo, sou contra vários, posso dizer assim, os exageros das ideologias. Oi, filha, fala. Oi. Fecha a porta, filha. Vai, Nina, vai pra lá, vai. Vai, casinha, vai. Então eu percebo que aqui é só um problema de nomenclatura, tá? Tome cuidado com esses ismos da vida aí, né? Então dizer que nós temos que lutar pelos direitos das mulheres é uma verdade, assim como temos que lutar pelos direitos dos homens. Então igualdade eu concordo. Eu não concordo em tudo ser igual, no sentido de que existem funções para homens, existem funções para mulheres. E isso é bíblico, Deus instituiu assim. Ok? E sobre a questão da polêmica aí que está rondando nas redes sociais, sobre a unção do santuário celestial, quando que aconteceu? Eu acredito que ao término das 70 semanas, lá descrito em Daniel capítulo 9, Jesus ele apresenta seus méritos a Deus, né, no santuário celestial, como parte de uma tipologia que aconteceu no Antigo Testamento. Antes de começar as cerimônias no santuário terrestre, houve então a unção de todo o tabernáculo. E Jesus então cumpre essa tipologia quando ele se apresenta a Deus no primeiro momento, quando ele sobe ao céu, dando início à inauguração do serviço do santuário celestial. Então eu creio que no final das 70 semanas, Jesus ele unge o Santo dos Santos, como é descrito no capítulo 9, né? E agora a expiação, o momento de juízo, que também está no capítulo 8, né, verso 14, só após as 2.300 tardes e manhãs, que aí então o santuário começou a ser purificado, que Jesus agora ele assume o papel de sumo sacerdote e ele começa a fazer a expiação, o início do juízo no santuário celestial. Estão entendendo? Eu tenho essa visão de que Jesus ungiu o santuário celestial quando ele subiu ao céu no ano 31. E ali dá início então no serviço do santuário celestial através da intercessão de Jesus. Só que ao final dos 2.300 tardes e manhãs, em 1844, 22 de outubro de 1844, inicia a função de Jesus agora como juiz. Tá? Esse é o ponto que eu acredito, aquilo que eu vejo em diversos artigos aí, e principalmente no livro Nisto Cremos, que a Igreja Adventista acredita, né? Alguns dizem o seguinte, que Jesus fez tudo quando chegou no céu, ungiu o Santo dos Santos e terminou toda a obra, né? Que nossos irmãos evangélicos acreditam que aconteceu isso. Mas nós adventistas acreditamos que Jesus ungiu o santuário para dar início ao ministério celestial e depois só em 1844 que ele inicia a função de juiz, tá certo? Não coloquei muitos versos bíblicos aqui porque a intenção desse vídeo é um vídeo rápido aqui para a gente refletir sobre essas polêmicas aí que surgiram, tá certo?
Mas espero que tenha ajudado, contribuído. Se você pensa diferente, coloca aqui nos comentários, né? Dê sugestões, coloque seus argumentos contra, a favor. Você é bem-vindo para a discussão, tá certo? Como eu sempre digo, eu não sou o dono da verdade, mas como alguns perguntaram, então deixei a minha opinião aqui, né? Só lembrando então, marxismo cultural, se você não acredita que existe, não tem importância, né? Se esse termo para você é fantasioso, não tem importância, mas você tem que olhar que na história e na atual conjuntura que nós vivemos política, existe sim uma influência das ideias de Marx, de Gramsci e tanto outros da ala esquerda. Com relação ao bolsonarismo, né, eu também acredito que está se criando um viés ideológico, se apoderando da identidade cristã para impor as suas ideias. E é um risco que a gente corre, ou indo para a direita ou indo para a esquerda. Então seja cristão, tá certo? Com relação ao feminismo, falei aqui que nós acreditamos em igualdade de gênero, né? Homem e mulher são iguais perante Deus, diante da sociedade. Porém, para que haja um desenvolvimento melhor, né, da vida, cada um tem a sua função. A mulher tem a sua função, para a honra e glória de Deus, e o homem tem a sua função. Agora, querer pegar funções do homem, funções da mulher, e tentar forçá-los a viver iguais, a fazer tudo igual, para mim isso é igualitarismo, e isso não é bíblico, ok? Deus abençoe vocês, nos vemos no próximo vídeo, e lembrando que eu vou começar a postar aqui pregações do meu distrito, onde eu tenho pregado, também alguns treinamentos aí de oratória, vou colocar aqui também no canal, sobre missão, vou colocar no canal, e também vou colocar os podcasts para você ouvir aqui no canal. E logo logo teremos o nosso site minutoprofético.com.br. Um forte abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo, e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!